Entonces, la Biblia habla de la historia de una mujer llamada Ana. ¿Llamada qué? ¿Quién conoce la historia de Ana? ¿Quién no conoce la historia de Ana? Yo le voy a explicar aquí en grandes rasgos para que usted entienda. Hoy nosotros vamos a aprender con la historia de Ana cómo hacer para que Dios responda a nuestras peticiones. Usted ya percibió que hay personas que le piden a Dios, le ruega a Dios, pero Dios no le atiende. ¿A quiénes Dios atiende? Usted va a aprender con Ana a quiénes Dios atiende y cómo Dios responde y atiende nuestras oraciones, de manera que nuestra vida sea transformada. E aí empieza a prosperidade. Para você que não sabe, Ana era uma mulher da Bíblia, uma mulher de fé. E esta mulher tinha um problema gravíssimo em sua época. Qual era o problema de Ana? Ana era estéril. Não é estéril. Estéril é la tienda, não? Era estéril. Que é uma mulher estéril? Ella no podía tener hijos. Ahora ponga atención para que usted entienda. No tener hijos, no poder tener hijos en este momento de la Biblia es algo vergonzoso. Para que usted tenga una idea, en esta época, en la Biblia, si alguna mujer no podía tener hijos, era estéril, ella era considerada maldecida. Maldecida. Era algo gravíssimo. E era algo vergonzoso, porque nesta época, todas as mulheres que queriam ter hijos, e preferentemente varones. Então, ella não podendo ter hijos, ella era uma mulher avergonzada. Ella era uma mulher frustrada. Ella era uma mulher que vivia amargada. Ella vivia afligida, porque lo que ella mais queria que era poder ter um hijo, pero su vientre não lhe deixava ter hijos. ¿Se me haga entender? En esta época era muito comum a poligamia, era permitido casi que o homem tuviese outra mulher quando sua esposa era estéril. Então, o marido de Ana, chamado Elcana, este homem, não podendo ter hijos com ella, ele trajo para sua casa uma outra mulher para poder ¿qué? Ter hijos. Esta mulher se chamava Penina. E esta mulher era sua esposa que lhe dava ¿qué? Hijos. Pero Ana era a esposa a quem ele amava. Agora imagine-se usted ponga-se em lugar de Ana. Quizás as mulheres le entenderão melhor. De ver a seu marido tendo que acostar-se com outra mulher para que ele tenha hijos, já que usted não pode ter. Como você crê que Ana se sentia? Humilhada. Humilhada, avergonzada, fracassada, frustrada. Sentimentos como estes, ela deveria de ter. Quem me está compreendendo? A Bíblia diz que Ana era uma mulher de fé. Ana era quê? Ana era uma mulher de fé. E todos os anos, quando eles iam a hacer sacrifícios a Deus, porque era determinado que cada ano deveria de hacer sacrifícios a Deus, eles não podiam hacer sacrifícios em qualquer lugar, tinha que ser no templo de Deus, em onde Deus havia especificado. Então eles saliam de onde estavam, iam ao templo, e allá en el templo se presentavam ante Deus e hacían os serviços para Deus. En este templo havia um sacerdote. ¿Havia quê? Um sacerdote chamado Eli. Este sacerdote era aquele que recebia os sacrifícios, era aquele que hacía todos os serviços, era como o pastor de los dias de hoje. E todos os anos as pessoas tinham que ir ao templo a hacer sacrifícios, e Ana todos os anos ia ao templo e ela quedava como? Chorando, amargada, porque o que ela mais lhe pedia a Deus que era? Um hijo. E isso se passou por muitos anos. E Deus não lhe atendeu. E ela não tinha o hijo. E ela seguia sendo avergonzada. Agora, mire o detalhe. Eu lhe falei a você de Ana, de Penina. Penina era rival de Ana. O marido se chamava Elcana, ou Elcaná. Este homem tinha duas mulheres. E o sacerdote Eli estava já no templo e veia todos os anos aquela mulher frustrada, amargada. ¿Me estão compreendendo? Hasta que a história empeora quando Penina, aquela mulher rival de Ana, se burlava dela, la afrentava, se presumia. Imagine-se, ela tinha já 2 filhos. E a Bíblia disse que esta mulher, chamada como? Como se chamava? Penina. Esta mulher chamada Penina, ela se burlava de Ana.
Não sei como, mas eu creio que já passava com os 2 bebês aqui assim. Ai, Ana, que me falta senos para tantos bebês. Porque ele que hacía? Ele se burlava. Está escrito na Bíblia que ele molestava a Ana, ele lhe irritava a Ana, ele lhe hacía a Ana enojar. A Bíblia diz que ele lhe irritava tanto a Ana, lhe molestava tanto a Ana, que Ana chegava a quê? A chorar. Quem me está compreendendo? Hasta um dia que esta mulher, chamada Ana, ela deixou de chorar, e ela hizo uma promessa a Deus, ela hizo uma aliança com Deus, ela lhe hizo um pacto, ela lhe hizo a Deus um voto. E então, aquela mulher que por muitos anos viveu avergonzada por não ter hijos, que foi o que aconteceu depois de que ela se aliou a Deus e lhe hizo um voto? Que foi o que passou? Se embaraçou. Ella se embaraçou, e não se embaraçou de qualquer coisa, não. Ella se embaraçou de um homem, de um muchacho que ele chamou depois de Samuel. Samuel. ¿Se me deu a entender, gente? El bebê que Ana tuvo, por haber se aliado a Deus e usado a fé, e haver hecho um voto com Deus, ella le dio el nombre Samuel. Samuel significa, esse é o que le pedí al Senhor. E aquela mulher que por muitos anos foi avergonzada, foi humilhada, en el día en que nació Samuel, ¿qué le pasó a su vergüenza? Las personas que se burlaban de ella, las personas que se reían de ella, las personas que le hacían burlas a ella, quando la viu embarazada e quando ele bebê nasceu, ¿qué aconteció? Toda aquella vergüenza se acabou, toda aquella humillación se terminou, toda aquella história de burlas se acabou. Amém, gente? Quando se acabou? Quando nasceu o quê? Quando nasceu Samuel. El dia em que nasceu Samuel, aquela mulher deixou de ser avergonzada. E aí diz a história que Samuel depois cresceu, ela lhe entregou a Deus como lhe havia prometido, e Samuel se volvió en el profeta de la época. Era como se ela fosse a mamá del presidente. Porque naquela época el profeta, se você não sabe, Samuel foi o homem que ungiu a David como rei. Ou seja, o profeta era mais importante que um rei. E ella passou a ser mamá do homem mais importante de Israel, porque aquele hijo era fruto de um pacto com quem? De uma aliança com Deus. Antes as pessoas se burlavam de ella, agora quando la veíam, la respeitavam. Era a doña Ana. ¿Me deu a entender? Ella era a mamá de la persona mais importante. E todos os anos, uma vez al año, as pessoas tinham que ir ao templo a apresentar-se ante o sacerdote. A Bíblia diz que o profeta, o sacerdote da época, Eli, ele faleceu. Quem tomou o lugar dele? Samuel. Quienes todos os anos se iba ao templo a pedir a bendição? Penina. Aquela mulher que la humilhava, aquela mulher que la avergonzava, aquela mulher que la hacía chorar, tinha que ir allá a ver a bendição que Deus lhe havia dado. Amém, gente? A história de Ana cambiou, ela deu um giro, ela passou para uma nova etapa. Todo cambiou na vida de Ana. Quando? Quando nasceu Samuel. Quem me está compreendendo? Que significa vai nascer Samuel? Se vai acabar a vergonha. Minha vida vai cambiar. Las burlas se van a terminar. Amém, gente? Mi frustração se vai acabar. Nascer Samuel significa: mi testemunho aconteceu. Lo que eu queria sucedeu. Deus me atendeu. Você está determinando, mi Samuel vai nascer. Eu estou falando Samuel. O que significa Samuel? É mi triunfo. É lo que eu logrei. Um exemplo, eu paguei a deuda. Mi Samuel nasceu. La gente deixou de burlar-se de mim. Como a senhora me dijo hoje temprano, pastor, mi nome hoje está limpio, eu já não devo nada. Ele Samuel que? Samuel que, gente? Samuel nasceu. Você vivia allá de rente, estava humilhado, estava avergonzado, e Deus lhe deu a vitória, você prosperou, você comprou sua casa. O que aconteceu? O que passou? Su Samuel nasceu. Amém, gente? Você chegou aqui mendigando, pedindo emprestado, vivendo mal, comendo mal, e Deus lhe bendiu, você prosperou, sua vida cambiou. Agora você não pede mais prestado. O que aconteceu? Nasceu seu Samuel. Amém, gente? Você tinha já um contrato para firmar, e o contrato se firmou. O que aconteceu?
1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Em Ramá, um pueblo de los cerros de Efraim, vivia um homem chamado Elcaná. Elcaná tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina tinha hijos, pero Ana não tinha quê? Ninguno. Então, esta mulher chamada Penina vino para poder suplir uma necessidade do marido de Ana, Elcaná. E ele então se acostou com ela, tuvo 2 hijos com ela. E Ana não tinha quê? Ninguno. Quizá usted é Ana, porque sua família tem, você não tem. E isso lhe deixa frustrado, e isso lhe deixa avergonçado. Assim como naquela época era vergonzoso não ter hijos, quizás hoje para você é vergonzoso andar endeudado. Hoje para você ha sido vergonzoso o quê? Qual é a sua vergüenza? Qual é a sua angústia? Qual é a humillação? Qual é a frustração que você traz? Quero que você vê, ai pastor, os demais têm, eu não tenho. E mira que coisa interessante. Esta enseñança é muito importante que você aprenda. Ponga atenção, por favor. Penina, supuestamente, é a mala da história. Era porque ele provocava a Ana. Pero ela tinha hijos. E Ana, que era aparentemente a buena da história, não tinha hijos. E não ter hijos nesta época era considerado uma pessoa que maldecida. Ou seja, nós não entendemos os caminhos de Deus. Porque às vezes você pensa, pastor, por que essa pessoa hace tanto mal? Ela miente, ela rouba, ela engana, ela prospera. E eu que estou aqui buscando fazer as coisas bem, sou boa pessoa, não prospero. Por que meus familiares prosperam e eu não prospero? Ou seja, não se compare a nadie, não quede mirando nada a nadie. Havia um propósito para que Ana estivesse estéril. Há um propósito para que você esteja nessa situação. E o propósito é que você vá sair desta vergonha e levar a mostrar ao mundo que Deus é poderoso. Então, Ana não tinha, Elcana e Penina tinha. Versículo 3. Cada ano Elcaná e sua família saliam de seu pueblo para ir ao santuário de Siló. Allí adoravam ao Deus Todo-Poderoso e apresentavam ofrendas em seu honor. Versículo 4. Quando Elcaná apresentava um animal como ofrenda, les dava uma parte da carne a Penina e a seus filhos. Pero a Ana lhe dava lo mejor, ou la mejor parte, porque la amava muito. Apesar de que Deus não lhe permitia ter hijos, pero Penina la molestava e la hacía enojar hasta entristecerla, porque o Senhor não lhe havia concedido ter hijos. E cada ano era que? Lo mismo. Penina se burlava de Ana cada vez que ia à casa do Senhor. Por lo tanto, Ana que hacía? Chorava e não comia. Ponga minha atenção, por favor. Aqui há 2 coisas importantes. Cada ano era lo mismo. Era uma vida sempre de lo igual, de lo mismo. Como se diz isso? Que é todo igual, sempre lo mismo. Como se diz? É monotonia, repetitivo. Ou seja, quizás sua vida é assim, cada ano é lo mismo. É o mesmo problema. Por que sigue todo igual, pastor? Eu lhe ofereci, por que sigue todo igual? Porque você sigue actuando de la maneira igual. Você quer coisas diferentes, sendo sempre lo mesmo. Eu lhe vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Penina, la rival de Ana, la provocava, la irritava. E Ana que hacía? Chorava. Mire-me você, por favor. Essa é uma das coisas mais importantes de toda a história de Ana. Por muito tempo Ana estuvo estéril. Viveu por muitos anos avergonzada, frustrada. Sabe por quê? Porque ela reaccionava com sentimentos, com emoção. Como reaccionava Ana? Com emoção. Um exemplo, qual é a sua reação quando você encontra uma bruxeria? Qual é a sua reação quando alguém lhe ofende? Qual é a sua reação quando alguém lhe habla algo que a você não lhe gusta? Qual é a sua reação quando a porta se cierra? Qual é a sua reação quando as coisas não lhe saem bem? Qual é a sua reação quando alguém lhe provoca? Qual é a sua reação quando alguém vem e mente acerca de você? Qual é a sua reação quando alguém lhe quer fazer chorar? Quando alguém lhe quer irritar? Qual é a sua reação? Quizás você reacciona com emoção, você se quer vingar, você quer pelear, você quer fazer o mesmo, pagar com a mesma moneda. E por essa razão Deus não lhe responde. Ai pastor, é que um exemplo, eu tive um sonho. E qual é a sua reação? É de medo? Qual é o sentimento que você tem? Ah pastor, é porque eu encontrei uma bruxeria, estou com medo. Você reacciona com emoção, você chora. E às vezes você chora a las pessoas equivocadas. Você deixa que outros vejam suas lágrimas. Penina pode ser uma pessoa. Quem é a pessoa que lhe irrita? Quem é a pessoa que lhe incomoda? Quem é a pessoa que lhe provoca? Todo o que lhe irrita, lhe domina. As pessoas que têm a capacidade de irritar-lhe a você, elas têm a capacidade de dominar-lhe a você. Nós lhe ensinamos a las pessoas como devem de tratar a nós através das coisas que permitimos. O problema é que você lhe permite a vezes.
Quizás su penina é su patrão que lhe humilha, que lhe grita. Quizás su penina é aquele membro que se levanta durante o serviço e queda caminhando. Quizás su penina é aquela pessoa que lhe provoca, que lhe irrita. Quizás su penina é su pareja. É su pareja. Quizás su penina é, não sei, la amante. La amante, la querida. Não sei quem é su penina. Quem é a pessoa que lhe provoca, que lhe deixa irritada, que lhe deixa enojada? Que é o que lhe hace enojar? Que é o que você reacciona chorando? Que é o que você quer desejar a muerte? Você quer vengar-se desta pessoa? Esta reacção não lhe traz resposta, não lhe cambia nada. Você, se tem algum problema, se você passa alguma situação, não venha aqui a chorar. Não venha aqui dizer, eu quero falar com o pastor, eu quero falar com o obispo. Você tem que falar com quem pode resolver seu problema, com quem pode solucionar seu problema. E quem pode solucionar seu problema é Deus. É Deus quem pode. Mi Samuel va quê? Então, Ana, todos os anos era o mesmo. Venia Penina, le provocava e le dizia, mira, ayúdame por favor com os pañales, tenho tantos bebês, Ana. Ai, tu não sabes como é, verdade? Me olvidei que tu não puedes ter hijo, Ana. Ai, que crê, Ana, mira quanto leite tenho, Ana. Quer tomar leite, Ana? Mira, ai, tu não sabes. Ou seja, ela le provocava e Ana que hacía? Ana, ao invés de reaccionar com fé e bendecir a quem lhe odiava e não vengar-se de quem ele quedava enojada. Ele quedava enojada. Quizás Ana ia ao templo de Deus e ele pedia, Senhor, por favor, mata a Penina com todos os filhos. Ou não é verdade? Quizás a Penina é uma pessoa que de la nada no trânsito, no tráfico, le ofende, le habla uma grosseria. É aquela pessoa que quizás o diabo usa para poder deixar você emocionalmente destabilizado. Inestable, essa é a palavra. Buenas tardes. Ana, todas as vezes que era provocada, ela reaccionava com sentimento, ela reaccionava com emoção. Há pessoas aqui que são assim. Ai, porque Deus não me respondeu, não me atendeu, agora eu não vou dar minhas dízimos, não quero mais ir os lunes, Deus não existe, é tudo mentira, eu me vou a cortar, me vou a matar. Sentimento, emoção, deixa de ser berrinche, deixa de ser caprichoso. Amém, gente? Deus não aceita esse tipo de gente para ser pacto com Ele, não. Ele não anda com essas pessoas, Ele não escuta a oração de quem é assim. Ana quedava com emoção, com sentimento, chorando. Como você reacciona quando há um problema? Qual é a sua postura, seu comportamento quando você enfrenta uma situação? Quando não lhe pagam, quando deveriam de haver pagado? Quando algo sale mal? Quando alguém lhe gritou, alguém lhe humilhou? Não queira pagar com a mesma moneda. Não tenha sentimento de enojo, de ódio, de medo hacia nadie. Só le tememos a Deus. É isso que Deus espera. Que você, quando tem um problema, não queira ir chorando. Que você não lhe permita que o diabo use pessoas para hacerle a você enojar. Porque quando o diabo vê que você tem um ponto débil, ele vai atacar esse ponto débil. Hasta que você desista de Deus. Hasta que você nunca mais queira vir a este lugar. Porque o maior desejo do diabo é alejar você deste lugar. É que você nunca mais esteja aqui. Que você não creia que Deus exista. É matar sua fé. Ele quer matar sua fé. Ele quer quitar a fé. Então não permita que estas peninas que surgem na vida lhe roubem o que você tem de mais precioso. E que lhe haga chorar. Quizás você está aqui chorando por seu filho, chorando por sua pareja, chorando por uma situação, chorando por algo que você perdeu. Deje de chorar delante das pessoas. Deje de chorar nos ombros equivocados. Se você tem que chorar, chore para quem? Delante de Ele. Amém, gente. E disse aqui que versículo 8, em uma dessas visitas dele, o canal lhe perguntou a Ana, por que choras? Por que não comes? Por que te afliges? Para ti é melhor ter-me a mim que ter muitos filhos. A Bíblia diz que o marido de Ana lhe tentava consolar. O marido de Ana também era um homem insensível. Ele não entendia que Ana necessitava ter um filho. Ele pensava, não, eu sou suficiente para ti. Duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, cuidado com quem você se casa. Cuidado com quem você se junta. Porque às vezes você se junta com uma ancla, não é com uma pareja. Há homens que têm a seu lado, não é uma mulher, é uma brujer. Há homens que não prosperam porque ustedes, homens, a vezes não conseguem andar com a mulher que é de Deus. Você prefere a mulher que não é de Deus. A vezes a mulher é o mesmo. Mulheres que tinham todo para progressar, pero tem a seu lado um homem que é como o marido de Ana, que é insensível, que não lhe sabe consolar, que não lhe sabe passar fé. A Bíblia diz que Ana chorava para seu marido, dizendo, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E ele, não, eu sou muito melhor para ti que um filho. Há coisas que nadie substitui. Amém, gente? Nadie.
Às vezes você vai tentar buscar um consuelo em um amigo, você vai falar de seu problema para alguém, e esta pessoa a quem você falou o problema, ao invés de ajudar-lhe a você, ao invés de animar-lhe a você, ela lhe põe mais peso, e ela lhe desanima mais. Por essa razão, nós não devemos de estar desahogando-nos com qualquera. Se você tem que desahogar-se, desahogue-se com Deus, aprenda a orar, mas não esteja desahogando-se e falando de seus problemas para qualquera, porque falar de seus problemas para qualquera é dar-lhe força a essas pessoas, para burlar-se mais de você. Às vezes você vai buscar consuelo na palavra de ânimo em alguém, e você não vai encontrar, nem no pastor, nem no obispo, nem no obreiro. Pero se você abre a Bíblia, aí tem as palavras que você necessita de ânimo para você. Amém, gente? Quem me está compreendendo? Está claro? Aí ele dijo, não, eu sou muito melhor para ti, que muitos filhos, não te preocupes. E Ana, não, isso não me serve. E Ana, muitos anos de sua vida, estuvo aí chorando. Quando foi o ponto que todo cambiou? O ponto de giro. A Bíblia diz que Ana se levantou calladamente. ¿Ana quê? Se levantou calladamente. E calladamente Ana foi ao templo. E neste momento Ana le hace a Deus uma oração. Le hace um voto a Deus. Ella assume com Deus um pacto, um compromisso de que se Deus lhe dá um hijo, este mesmo hijo, depois de que esté amamentado, ella le daria a Deus. E naquela noite Ana se foi. E essa é uma das partes mais importantes também, porque diz que Ana estuvo aí orando. Ana orou ao Senhor durante um largo rato. Um largo rato. Versículo 12. Eli, que era o pastor da época, o sacerdote, o profeta, ele observava os lábios de Ana mientras ella orava. Ella orava de coração, aunque seus lábios se moviam, não pronunciavam as palavras em voz alta. Assim que ele pensou que Ana estava borracha. E lhe dijo, has tomado demasiado, Ana. É hora de guardar o vinho. Ana contestou que, Senhor, não he tomado vinho. Estou muito afligida. Ele estava contando meus problemas a quem? Ana aprendeu, gente. Ele já foi a contar seus problemas a quem? Porque às vezes você vem contar seu problema para mim, e eu quedo aqui como parecendo já viram um touro? Eu quero, Você me vai falar, você me vai falar, você me vai falar, e ao final eu vou dizer assim, vamos orar? Ou não é verdade? Habla seu problema para quem? Ele foi contar a Deus. Ele foi falar a Deus de seu problema. Ele foi falar a Deus de seu problema. E aí ele estava falando, e a Bíblia diz que ele estava tão angustiada, tão amargada, que ele parecia uma mulher borracha. E o profeta e o sacerdote lhe disse, tu estás borracha, agora deixa de tomar vinho. Hein? Ele disse, não estou borracha, eu estava falando com Deus de meus problemas. Eu estava chorando muito, demasiado. E a Bíblia diz que nesse momento, Ana, depois de haver puesto suas angústias delante de Deus, a Bíblia diz que ela nem se ofendeu por lo que o profeta lhe disse. Porque você vê que hasta o profeta lhe disse, tu estás borracha. Porque às vezes hasta nós lhe podemos decepcionar a você, ou não? Pero ela nem se ofendeu. Ela disse, não, eu estava contando meus problemas a Deus. Ele estava falando ao Senhor. E aí ele disse aqui, versículo de número 17, ele contestou, ve em paz, que o Deus de Israel te dê o que pediste. E Ana se foi de allí e comió e deixou de estar quê? A Bíblia diz que depois de que Ana foi a Deus e le falou a Deus e le hizo um voto a Deus e aí hizo um pacto com Deus na aliança, a Bíblia diz que ela deixou de estar triste. Quando você vai a Deus, sua tristeza se acaba. Amém, gente? Su semblante, su cara cambia. Se você quer conhecer um verdadeiro cristiano, uma pessoa que tem aliança com Deus, mira seu rostro. Porque pode estar enfrentando a luta que seja, pero não refleja em sua cara. Sempre tem cara em alto. Ou não é verdade? Ana deixou de estar triste. Você deje de estar triste. E você só deixará de estar triste no momento em que você vaya e haga o que Ana hizo, que é falar para Deus sua angústia, é desahogar-se com Ele, e é fazer um pacto com Ele, uma aliança com Ele, e esperar de Ele a resposta. Amém, gente? Habla para Ele quais são suas vergüenzas, quais são suas humilhações, quais são seus problemas. Sua pareja não pode solucionar, o pastor não lhe pode ajudar, o governo não lhe pode ajudar, mas Deus está listo para ajudar-te. Amém, gente? Ele lhe falou, e ele disse assim, vai em paz. A Bíblia diz que al dia seguinte Ana se foi e se acostou com seu marido. E tuvo relações com ele. E diz a Bíblia que mientras Ana estava aí com ele, está escrito, versículo 19, Deus se acordou de Ana e de lo que ele havia pedido. E naquele dia, Ana que? Quedou embaraçada. Uma coisa muito interessante é que Ana foi a ter relações, ela foi a ser sua parte. E depois de Deus hizo a parte dele. Não foi assim, Deus se acordou de Ana
y puso su marido loco por ella para tener relaciones. No, la Biblia dice que Ana se acostó con su marido y Dios se acordó de ella y bendijo su vientre. Y en aquel día Ana quedó embarazada. Amén. E aí você já sabe a história. Ana quedou embaraçada. Se passaram os meses. Penina devia de mirar-la embaraçada e dizendo o quê? Eu vou ao mercado Sonora, vou trabalhar essa mulher, eu vou, vai perder o bebê, vai perder o bebê, vai perder o bebê. Porque Penina queria que ele perder quê? Penina le hacía enojar, Penina le hacía chorar, Penina se burlava de ele, dizendo, eu sou mamá, tu não eres mamá. E ela já embaraçada, hasta o dia que nasce que? Buenas tardes. Buenas tardes. E nasce Samuel. Quando nasce Samuel, e então acontece o milagre, ella amamanta o bebê, depois do bebê crescido, ella lleva ao templo, ella entrega en el templo o bebê. E a Bíblia diz que depois Penina tuvo 5 hijos, Ana tuvo 6. E aquela mulher que era avergonzada delante de todos, maldecida entre as demais mulheres, passou a ser admirável, porque ella passou a ser mamá do homem mais importante de Israel, Samuel. Amém, gente? Toda a vergonha se acabou, toda a humilhação se acabou. Quando Ana deixou de estar reaccionando com emoção, com sentimento, chorando, desahogando-se, buscando consuelo, e ela foi a Deus, e le hizo a Deus um voto, e le hizo a Deus uma promessa, e le hizo a Deus lo que Deus quer de nós, o uso da fé, e a fé com inteligência. Ela deixou esta coisa de ser emocional, e esperar que todos les tratem como uma pobrecita, mira, não pode ter hijos. Ela foi a Deus e solucionou su problema, e é o que você tem que fazer. É aí que vai cambiar sua situação, é aí que se vai acabar essa vergonha. Nunca mais as pessoas se vão a burlar de você, nunca mais le vão a humilhar a você, nunca mais você vai ser motivo de chiste para os demás. Amém, gente? Su Samuel vai nascer, sua vida vai cambiar, as pessoas vão ter que reconhecer que Deus está com você. ¿Usted cree? Póngase de pé e diga: mi Samuel vai nascer. El Senhor foi bondadoso com Ana, concedendo-lhe 3 hijos e 2 hijas, mientras Samuel crescia servindo ao Senhor. Esse é o secreto. Ana, a Bíblia diz que quando ela foi a entregar Samuel, ela disse: eu sou aquela mulher por quem tu viste, ou por quem aquele dia, eu era aquela mulher que viste, sacerdote. Eu era aquela mulher, já não sou mais. Ana deixou de estar desarreglada, fodonga, triste, deprimida, porque ela descobriu o secreto, a clave da resposta. Quando Deus concede a resposta das petições, pastor, quando você deixa de ser emocional, sentimental, uma pessoa sentimento, emoção, uma pessoa que quer resolver todo com choro, com llanto, todo com consuelo, deixa de ser-se pobrecito. Vaya a Deus, clame a Deus, haga um pacto com Ele. Tem uma angústia dentro de seu coração, você está sendo avergonzado, lhe estão maltratando, lhe estão ofendendo. É assim a vida. As pessoas nos ofendem, nos gritam. Há muita gente que não dá nada por nós outros. Há muita gente que nos crê tonto. Há muita gente que crê que nunca lograremos nada, nunca seremos nada. E nós outros lhes desejamos a eles uma vida larga. Eles têm que viver muito para ver todo o que Deus hará em nossas vidas. Amém, gente? Esta angústia vai acabar el dia em que você aprenda a usar a fé com inteligência e não a fé com sentimento. E Deus está esperando que você tome essa decisão, que você tenha uma reação de atrevimento, uma reação de ousadia, uma reação tajante, que você deixe de ser essa pessoa: pastor, eu tive aqui uma sensação, um pensamento, um sentimento, que hago? Ate este mal, repreende este demônio, usa a autoridade que Deus lhe ha dado, não barra na cabeça, não, endereça essa espalda. Amém, gente? Você não é uma pessoa qualquer, não. Deus eligiu você para ser algo grande em sua vida. Para vezes você lhe permite que as pessoas hablem, entre em seu coração, que lhe hagam chorar. Você lhe permite as pessoas herir-lhe a você, porque você deixa sua mente aberta para qualquer coisa. E Deus já lhe disse que você é um mais que vencedor. Deus está esperando que você tenha esta reação, que você creia na grandeza de Ele, que você seja mais ousado, mais tirado, mais aventado, mais listo. Amém, gente? É este pueblo que queremos aqui en el dia lunes, porque Samuel vai nascer. ¿Usted cree que va a nacer? Alce las manos.
Ahora Samuel va a nacer significa mi vida va a cambiar, yo voy a tener lo que yo nunca tuve, Dios va a hacer lo que nunca hizo, yo voy a dejar de ser avergonzado y humillado. Ahora, cuando Samuel nace, cuando usted deja de ser una persona emocional, quando você não perde para a distância, para a lluvia, quando você deixa de ter medo da brujeria, quando você reacciona com fé, você está enfrentando um problema, você solito ate este problema, aprenda a usar sua fé, você solito clame a Deus, ao invés de você pedir, pastor, consagre e bendiga minha água, você mesmo agarre sua água, toque no altar e consagre sua água, amém, gente? Você solito resolva seu problema, você está já em sua casa, está todo um tiradeiro, a gente está peleando, está todo um desordem, ao invés de discutir com eles, ao invés de pelear com eles, então você vai ao banho e determina que se ate agora esse demônio que está aqui. Se o diabo usa uma penina em seu trabalho, uma penina que é seu vizinho, uma penina a alguém em sua família para hacerle llorar, para hacerle enojar, você não lhe dê importância a isso, não lhe dê este poder. O medo radica, o poder del diabo radica no medo, vive no medo e na dúvida. Você não pode ter medo. E se você não tem medo, o diabo logo não tem poder sobre você. Amém, gente? Se você está, pastor, estou chorando, estou muito triste, então vaya aos pés de Deus. Vaya aos pés de Jesus. Você não hizo um pacto com Ele? Você não hizo uma aliança com Ele? Agarre o anillo sujo e clama a Ele. E diga-lhe, Senhor, eu não entendo tus caminhos, pero essa situação me molesta. Agora Deus só atendeu a Ana, porque Ana deixou de querer para ella solamente. E ele começou a querer para quem? Você quer cambiar de vida para quê? Para presumir-se? Para ser soberbio? Você tem que querer prosperar. Para glorificar a quem? A Deus. Ele entregou aquele ninho, Samuel. E depois teve outros 5 filhos. E nunca mais foi humilhado, nunca mais foi avergonçado. Você nunca mais vai ser humilhado. Você nunca mais vai ser avergonçado. E quando o seu Samuel nasca, traga, avisa-nos. Pastor, minha vida cambiou. Eu logrei. A situação cambiou. Eu quero dar meu testemunho. Você tem que vir aqui correndo e dizer, pastor, quero dizer-lhe algo. Mi Samuel nació.